Pesquisa do Paraná Pesquisas, normalmente a gente olha e fala, tem alguma coisa aí, tá sempre puxando demais pra direita. Lula venceria todos os cotados para substituir Bolsonaro em 2026. Aponta Paraná Pesquisas. Não é um instituto de pesquisas do Lulinha, não é um instituto de pesquisas Ibope, né, o antigo Ibope, não é o antigo Ibope. Enfim, nesse momento podem ter certeza que o bolsonarismo ele está humilhado e desesperado. Mas não é só isso não. A gente continua percebendo que existe ainda um ódio contra o presidente Lula, mas ele não consegue mais vencer nem no Instituto Paraná Pesquisas. Ah, mas e o Tarcísio? Não. E a Michele? Não. E o Ratinho Júnior? Não. E o Romeu Zema? Não. E se fosse o Bolsonaro? Também não. Então, nós estamos à frente da direita, mesmo com o Campos Neto atrapalhando o governo Lula. Agora imaginem que nos próximos 2 anos não teremos o Campos Neto atrapalhando tudo. Obviamente, a situação tende a melhorar. Isso porque, aos poucos, a comunicação do Lula está chegando no resto da galera. Deixa eu trazer aqui para o chat, pedir para você compartilhar para a gente aumentar o alcance, deixar o boa tarde para o algoritmo ficar feliz com a transmissão e também deixar o like, porque isso faz a transmissão chegar a mais pessoas. Então, muito obrigado a todos que estão participando aqui. E queria pedir também para você, puder ajudar financeiramente, o Pix está aqui, 31997692494. E vamos falar sobre Venezuela. Claro que a situação na Venezuela causa muito desespero, porque nós temos 2 narrativas, tá, gente? E eu vou começar trazendo, obviamente, a narrativa da esquerda. Tá aqui no Brasil 247, CNE declara Nicolás Maduro presidente reeleito da Venezuela para um novo mandato de 6 anos. Isso significa um desespero total na direita ideológica, porque a direita ideológica considera a vitória do Maduro como sendo uma vitória da esquerda, e para isso aquele argumento de que a esquerda estaria acabando em todo mundo cai. Então a direita ideológica parte para o ataque falando que as eleições na Venezuela foram fraudadas. É o mesmo argumento que a direita ideológica tem utilizado ao redor de todo mundo, tá, gente? Depois da derrota, eleições foram fraudadas. Quem mostrou que isso funciona muito bem foi o Brasil. No momento em que o Aécio Neves aplicou essa estratégia de falar que as eleições foram fraudadas e com isso ele conseguiu levantar pessoas contra Dilma, ele acabou mostrando para o mundo inteiro que a forma de manter o caos é contestar o processo eleitoral. Mas está aqui, de acordo com os resultados apresentados pelo Conselho Nacional Eleitoral, Maduro obteve 51,2% dos votos válidos. Posse está marcada para janeiro de 2025. E tá aqui, vários comentários sobre o assunto. América Latina, postura do governo Lula sobre Venezuela será decisiva, diz Altman. E lógico que o governo Lula vai reconhecer o Nicolás Maduro como vitorioso, mas para evitar qualquer tipo de manipulação, o próprio governo brasileiro espera neste momento que as análises, né, gente, dados detalhados, né, análise das eleições, análises fracionadas, quanto que cada região deu, talvez a direita vai aprofundar até pesquisando e averiguando todas as urnas para tentar encontrar qualquer coisa para manter a narrativa de que as eleições foram fraudadas. Tá aí, Itamaraty barra participação de embaixadora do Brasil em reunião com Maduro. Maduro promete paz e união nacional em novo mandato na Venezuela. Maduro denuncia nova tentativa de golpe de Estado na Venezuela diante de resultados eleitorais. Observadores do Centro Carter pede que Venezuela publique resultados presidenciais detalhados. Então agora, obviamente, a Venezuela vai passar por isso, resultados detalhados. E o posicionamento do governo Lula, ele vem através da manifestação do Celso Amorim, porque seria uma manifestação muito contaminada se o Celso Amorim não pedisse para verificar tudo. Então, já que ele está lá para inspecionar as eleições da Venezuela, o Celso Amorim vai fazer uma
né, uma vistoria profunda para endossar a Venezuela baseado em fatos, né, endossar o Maduro baseado em fatos ou até contestar o Maduro se tiver fraudes eleitorais na Venezuela. Eu, particularmente, acho que o importante nesse momento não é estar de um lado ou do outro, mas estar do lado da verdade e da democracia. Então, se o Maduro tiver realmente cometido fraudes eleitorais na Venezuela, ele vai ter os problemas, o embargo vai continuar, desde que ele não entregue o petróleo, né? Se ele continuar mantendo o petróleo como sendo da Venezuela, o Maduro vai causar um problema muito grande, porque a legitimidade dele, ainda que ele consiga provar para o resto do mundo que ele foi eleito, ainda que de qualquer maneira vai continuar essa dúvida a respeito das eleições venezuelanas. E aí a situação vai ser bem complicada. Celso Amorim cobra a verificação da vitória de Maduro, mas também pressiona a oposição. Não comprovou nada, porque a oposição ela está realmente pegando em cima da ideia de que foram fraudadas as eleições na Venezuela. A melhor forma de termos essa transparência, obviamente, é com todo mundo pedindo para verificar e apontando erros técnicos ali. MP da Venezuela, né, o Ministério Público, acusa oposição a Maduro de tentar interferir nas eleições após derrota nas urnas. É claro que eles sempre tentam interferir. Casa Branca diz que tem sérias preocupações sobre a eleição presidencial na Venezuela. Então, gente, olha, qual que é a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês sobre as eleições na Venezuela? É aquele problema, né? Como se fosse um jogo de futebol sem a trave do gol. Ninguém sabe realmente o que aconteceu, porque de um lado tem a narrativa de que o Maduro controla o processo eleitoral, do outro lado tem o Maduro com a maioria dos votos e a confusão está aí, né? Vai acontecer muita confusão ainda por causa disso, e o motivo não é a democracia na Venezuela, o motivo é o petróleo. Deixa eu agradecer as pessoas que estão participando aqui. Ana Lúcia, vai fazer o que para tirar sua dúvida? Ana Lúcia Aparecida perguntando. E chamaram o Maduro de bolsonarista por falar das urnas brasileiras. Posso chamar de bolsonarista quem está questionando as eleições na Venezuela também? Vinícius falou uma coisa bem interessante, né? Porque o processo eleitoral na Venezuela tem os votos impressos como o Bolsonaro gostaria de trazer para o Brasil. Então, se o bolsonarista estiver contestando, quem estiver contestando as eleições dentro da Venezuela tem que trazer fundamentos concretos. Não adianta ficar falando que as eleições foram fraudadas só porque o Maduro venceu. Mas isso vai acontecer, essa vai ser a narrativa. Para mostrar para vocês a narrativa principal, eu quero trazer para vocês, lógico, a comunicação da direita. A comunicação da direita, nesse momento, ela vai trabalhar. Quanto mais a gente tiver defesa do outro lado, mais dinheiro aquele veículo recebe da oposição. Tá aqui. A Globo, gente, o sistema G1, a Globo, ela tá praticamente nesse momento declarando-se como inspetora do processo eleitoral venezuelano e garantindo para todo mundo que lá na Venezuela as eleições foram fraudadas. A Globo tá praticamente endossando a conversa da oposição. Então a gente consegue ver que na esquerda a gente tem uma retórica, na direita outra. Eu vou trazer as duas para você, mas agora eu vou ler aqui o Pix 31997692494. Ajudem, por favor, e muito obrigado, Leila. Muito obrigado àquela pessoa que não quer ser nomeada. Então tem uma pessoa que não quer ser nomeada, muito obrigado. Antônio, muito obrigado. Delmo, muito obrigado. Lorivaldo, Vanderlei, Francisco, José, Enia Nelson, Madalena, Astrogildo, Olga, Francisco, Arnaldo, Wanderson, José, Severino e Omar e Manuel. São pessoas que mandaram pra gente Pix durante o final de semana. Por favor, quem puder ajudar, o Pix tá aqui. Olha só, pessoal, isso aqui é conversa da Globo. Sob desconfiança e acusações de fraude, Maduro é proclamado presidente. Então por que a Globo ela tem que destacar desconfiança e acusação de fraude? O motivo é muito simples. A Globo, obviamente, trabalha para a oposição. Aí a teoria conspiratória, a Globo trabalhar para oposição? Não, gente, é o petróleo venezuelano que está em jogo. Ninguém quer saber de democracia na Venezuela, nem a direita nem a esquerda necessariamente está preocupada com democracia. Eu tô falando dos políticos, tá, gente? Não tô falando de nós aqui da base, o povo, o Zé Ninguém. O que interessa na Venezuela é a influência geopolítica de um país que tem
muito petróleo, um petróleo extremamente produtivo. E está aí a Rede Globo fazendo o trabalho sempre conectado com o interesse dos sionistas, sempre conectada com os interesses das famílias que controlam o petróleo do mundo. Então, a Globo vai atacar o Maduro, tenha vencido o Maduro sim ou não. Ela sempre vai trazer os argumentos, criar na cabeça das pessoas aquela ideia de que as eleições foram fraudadas. E por quê? Porque, de alguma forma, o mundo precisa aceitar os Estados Unidos impondo embargo à Venezuela. É uma coisa muito covarde imaginar que, olha, os Estados Unidos estão impondo um embargo que está matando pessoas de fome na Venezuela. E o mundo inteiro precisa acreditar em alguma coisa, porque senão o mundo vai começar a olhar para os Estados Unidos com os mesmos olhos que olha para os Estados Unidos que apoiam o extermínio do povo palestino. Então é importante ter um argumento que entre na cabeça das pessoas e que mantenha as pessoas sempre hipnotizadas com essa história de que a Venezuela não tem eleições limpas. O argumento sempre vai ser esse. Olha, mas e se tivéssemos outros órgãos? Se o Maduro... Aqui, basicamente, é o seguinte, se o Maduro saísse da Venezuela, se saíssem todos os políticos da Venezuela e a ONU realizasse eleições na Venezuela, se o Maduro vencesse, nós teríamos o mesmo argumento. Se todo o exército da Venezuela, toda a polícia da Venezuela saísse da Venezuela e o Maduro vencesse, com a ONU realizando as eleições, obviamente contestariam, porque contestar o resultado das eleições na Venezuela é para manter o embargo, para manter o povo passando fome, para o povo querer derrubar o Maduro e entregar o petróleo. Então tá aí, vamos dar sequência no argumento da direita contra, e tá aqui, ó. A Globo só tá mostrando coisas, a Globo não vai mostrar nenhum movimento em favor do Maduro, só os movimentos contra o Maduro. A ideia é dizer que teve fraude. Caracas tem protesto e panelaços contra a reeleição de Maduro. Alinhado a Maduro, chefe do Ministério Público diz que líder opositora será investigada. Tem que falar que é alinhado a Maduro. A ideia é dizer que, mesmo que essa mulher tenha cometido crimes, mesmo que ela tenha tentado bolsonarizar a eleição da Venezuela, ela precisa ser perdoada, porque senão o cara vai tomar pancada. Problema no Rio Sena põe em risco prova, tal, deixa eu sair aqui das Olimpíadas e chegar no Maduro. E tá aqui, ó, Biden propõe limite a mandato. Bom, saiu do Maduro aqui. Vamos pegar outros Maduro que tá aqui, né? Conselho Nacional Eleitoral proclama Maduro vencedor na eleição da Venezuela. E tá aqui. Órgão eleitoral afirma que presidente venezuelano teve 51%. Gente, é um desrespeito muito grande fazer referência ao órgão supremo eleitoral de um país dizendo que ele afirma. Olha, tudo na Globo é armado para criar a ideia de que teve coisa errada. Ó, campanha de Edmundo Gonzalez, principal adversário do chavista, diz ter obtido 70%. Estados Unidos, Chile e Peru, entre outros, contestaram dados oficiais. Estados Unidos e os capachos dos Estados Unidos vão contestar os dados oficiais. E qual que é o motivo? Embargo para tomar petróleo. E olha que coisa interessante. Nesse ponto, o adversário chavista diz ter obtido 70%. Nós tivemos pesquisas que mostravam tanto um quanto o outro vencendo. Dá para ver que tudo está sendo armado para dar golpe. Mas não é dar golpe derrubando o Maduro, é dar golpe colocando o povo venezuelano em fome. E vamos lá, né? Deixa eu ver se essa notícia aqui já foi retirada por causa da vergonha. Não tá aparecendo aqui não. Ah, mas parece... Ah, tá ao vivo aqui. Chefe do MP da Venezuela defende eleição que deu vitória a Maduro. Como assim defende eleição que deu vitória a Maduro? E anuncia investigações contra líder da oposição. A Globo está afirmando neste momento que o chefe do MP está conspirando contra a Venezuela porque ele defende a eleição que deu vitória a Maduro. O que ele deveria fazer? Como as pessoas do 8 de janeiro que contestaram o processo eleitoral? Né? O Wilson está falando, cara, viva Maduro? Sério, não estou falando viva Maduro não, gente. Eu estou nesse momento aqui comemorando o desespero da direita e comemorando principalmente o fato de que o cara eleito na Venezuela é o camarada que pode dar sequência ao nosso sonho de ter uma união dos países sul-americanos, porque quando os Estados Unidos vencem uma eleição num país aqui, o que eles fazem é exatamente o que fizeram com a Argentina.
acabar com a possibilidade da gente ter uma união de países sul-americanos. E a Venezuela é forte em petróleo. Para nós é muito interessante. E tá aqui, ó, por Sandra Cohen. Cartilha chavista se repete e Venezuela mergulha no caos, com 2 presidentes se declarando vitoriosos. Espera aí, não é 2 presidentes se declarando vitoriosos, gente. Vamos respeitar. Bolsonarismo na Globo é uma coisa que se tornou regra. Lógico, o patrocinador da Globo quer esse discurso, mas não é a eleição na Venezuela que declarou o Maduro vitorioso. Não tem 2 presidentes se declarando vitoriosos. O sistema eleitoral venezuelano declarou o presidente vitorioso. Aí vão vir com todo tipo de conversa fiada, como, por exemplo, o Maduro fechou as fronteiras. Claro que faz sentido o argumento, faz. Mas se o pessoal realmente quisesse votar e fosse venezuelano e tivesse boas intenções, por que eles não voltaram para a Venezuela uma semana antes? Sendo que todos os anos tem esse bloqueio de fronteira. Então, nesse ponto agora, o que eu gostaria de dizer é, eu estaria aqui parabenizando o outro candidato se ele tivesse vencido. Agora a gente vai contestar o sistema eleitoral da Venezuela para bater palmas para o outro candidato e falar mal do Maduro se ele venceu? Maduro estava com medo de perder, gente. Maduro não tinha certeza que ele ia vencer, não. Ele estava morrendo de medo de perder, chegou a vir com argumentos bolsonaristas, falando mal do Brasil. O cara estava louquinhozinho. Se o resultado favoreceu o Maduro, é uma coisa que nem o Maduro esperava, nem eu esperava, vou falar com vocês, nem eu esperava a vitória do Maduro. Deixa eu trazer alguns comentários aqui e pedir para você que, por favor, deixe o boa tarde. Além do boa tarde, deixem o like e compartilhem com os amigos. Se fosse vitória da oposição, a mídia não estaria questionando, porque eles mesmos disseram que precisaria respeitar os resultados das urnas. A eleição, exatamente, a Lina Luz falou tudo. No caso da Venezuela, todo mundo falou que tem que respeitar o resultado das urnas, desde que o Maduro fosse derrotado. O mundo respeita o resultado das urnas, né? O mundo que eu digo, obviamente, é esse mundo ligado aos Estados Unidos. Estados Unidos e o resto do mundo vão aceitar o resultado das urnas na Venezuela, desde que o Maduro seja derrotado. O motivo é muito simples, o Maduro quer colocar preço no petróleo. Os Estados Unidos, que querem ter o direito de pôr o preço no petróleo venezuelano, eles aceitam qualquer resultado, menos o Maduro. Então, tudo bem, o outro venceu. Eleições limpas, o Maduro venceu. Sérias preocupações a respeito das eleições na Venezuela. Tá aí, exatamente, você pode ter reservas à política feita por Maduro, mas não reconhecer que ele é uma agente de luta contra o imperialismo que derrubou Dilma e o PT no Brasil é, no mínimo, falta de informação. Então, e outra coisa, né, reconhecer que o Maduro, para o Brasil, obviamente, representa uma possibilidade da gente dar sequência nesse sonho de termos um super bloco econômico, comercial e industrial, que é a Unasul, que o Cabo Daciolo chamou de Ursal. Se a gente tiver essa Unasul, a gente vai se representar para o resto do mundo como um bloco super poderoso. Então, Doraci Stefanos, o povo é que decide uma eleição. Aí quando o povo decide em favor do Maduro, dizem que foi fraude. É muito estranho, né? A direita normalmente ela só... E olha que coisa interessante, né? Na direita, nós tivemos a vitória do Bolsonaro. Quando teve a vitória do Bolsonaro, mesmo com toda a fraude, que tirou o presidente Lula, ninguém contestou os votos. Todo mundo disse que, olha, a fraude foi porque o Lula não era candidato. A fraude foi porque o Bolsonaro usou fake news, né? Agora, ninguém virou e falou que as urnas estavam fraudadas. Esse papo de urnas fraudadas, ele é muito poderoso porque ele leva pessoas para as ruas. As pessoas não admitem a derrota, ficam revoltadas porque acreditam nesse papo de urnas fraudadas e mantêm um caos como está acontecendo na Venezuela. É lógico que o Maduro vai ter opositores. A Globo mostrar, isso aqui é uma das coisas mais ridículas do mundo, né? A Globo mostrando que tem gente nas ruas fazendo protesto contra a Venezuela. Claro, a gente tem pessoas fazendo protesto contra o Maduro, porque o Maduro não foi unânime. Se a gente tivesse tido um resultado eleitoral em que o Maduro tivesse sido unânime, a gente tivesse pessoas nas ruas protestando contra, tudo bem. Vamos reclamar porque nós temos pessoas nas ruas protestando contra um cara que teve unanimidade nas urnas, mas não é o caso. Então, se estava ali equilibrado, é natural. Principalmente porque as pessoas hoje, elas estão sendo... deixa eu trazer para vocês aqui na Record também, tá? E eu digo para vocês que a Record está ganhando menos dinheiro com essa brincadeira que a Globo.
Me senti náusea de ouvir um senhor defendendo o ditador Maduro no 247. Eu cancelei minha inscrição na hora. E deixa eu dar sequência aqui. O ponto que mostra que as eleições na Venezuela não foram controladas pelo Maduro é o próprio desespero do Maduro. O próprio desespero do Maduro durante o processo eleitoral mostra que ele não tem controle sobre o processo eleitoral. O próprio desespero dele. Então, assim, aí o Cláudio Paturelli fala 30 pessoas fazendo protesto. Eu não estou aqui defendendo as políticas do Maduro, não estou aqui defendendo necessariamente o que o Maduro faz em relação ao povo, que são as coisas que dizem, mas não dá para falar que o Maduro não foi eleito, gente. Olha, se o Maduro estava morrendo de medo de não ser eleito e o próprio Maduro já estava ali desesperado, no final das contas ele mesmo achava que ele ia ser eleito e foi eleito, então dá pra gente falar que sim, o processo eleitoral na Venezuela, ele foi um processo equilibrado e o Maduro não teve esse tal controle sobre o processo eleitoral. Agora, a oposição não está conseguindo explicar o que está errado. Porque quando a gente tem um processo eleitoral e tem coisa errada, dá para explicar muito fácil. Vou dar um exemplo para vocês. No Brasil, é proibido fazer blitz que impeça o processo eleitoral no dia das eleições. Bolsonaro e a turminha dele, né, o cara que está preso lá, que tenta a prova da OAB e não passa, Bolsonaro e a turminha dele, eles fizeram esse processo eleitoral ser contaminado porque eles colocaram a Polícia Federal para interromper a votação dos eleitores do Lula, onde o Lula tinha mais eleitores. Então vamos pensar o seguinte, o que aconteceu? No Brasil é proibido fazer o que o Bolsonaro fez, colocar a Polícia Federal para interferir nas eleições. Então a gente diz uma coisa, olha só, o processo eleitoral no Brasil, ele teve fraude eleitoral por parte do Bolsonaro porque o Bolsonaro fez uma coisa que é ilegal. Dá para ver e dá para substanciar. Eu estou esperando nesse momento que a oposição traga as ilegalidades do processo eleitoral venezuelano, porque falar que é ilegal não dá. E aí, para trazer as ilegalidades, todas as respostas precisam ser dadas. Tem um ponto aqui interessante. Adailson Batalha, acredito que não há problema com as urnas, o problema é o CNE. 143% não dá para engolir. Eu não entendi o que é isso, 143% não dá para engolir. Agora, o ponto, Léo, a diferença é parecida com a das últimas eleições no Brasil. Sônia Maria Canhoto Alves, sim, foi bem equilibrada a eleição, exatamente por ter sido bem equilibrada, vai ter muita confusão. E agora, o que o Maduro precisa fazer, né? Eu não estou falando da política do Maduro, econômica, fiscal, nada disso, eu estou falando só na questão eleitoral. O que é a Venezuela? E nem a questão do Maduro, tá? O que a Venezuela vai ter que fazer nesse momento para ficar transparente é o que o Celso Amorim está pedindo aqui, ó. Verificação da vitória de Maduro através da demonstração completa. Porque os auditores internacionais, gente, eles não estão na Venezuela somente para afirmar que foi golpe, auditores dos Estados Unidos, ou afirmar que não foi golpe, auditores do Maduro. Eles estão lá para verificar. E fazer como a Globo, simplesmente falar que foi golpe de forma indireta, é um processo muito complicado. A gente vê que a Globo está recebendo para falar que foi golpe. Agora, o que o Celso Amorim vai fazer? Ele vai ficar na Venezuela mais uns dias, vai receber os dados relacionados à eleição, e da mesma forma que esses dados relacionados à eleição estão disponíveis nesse momento para a oposição, os auditores da oposição vão poder contestar o processo eleitoral e falar, tá errado. Nesse lugar aqui, vocês colocaram que Maduro venceu, ele não venceu, é isso que tem que acontecer. E na Venezuela, é muito importante dizer que na Venezuela não tem como falar que teve fraude eletrônica, porque os votos na Venezuela, eles imprimem também o resultado em papel. No Brasil, a gente imprime somente aquele resultado no final da... né, o que seria aquele resultado final da urna, quantos que cada candidato teve, mas na Venezuela é diferente. É aquele que o Bolsonaro pediu. Então não tem como o bolsonarista falar que o Maduro não venceu. Imprime, o cara vê ali que ele votou no eletrônico, a mesma coisa que está no papel, e o papel cai na urna. Então, o processo eleitoral venezuelano
é o processo que os bolsonaristas pediram para o Brasil. Não tem como contestar, é até vergonha contestar. Mas falando de direita, olha aqui o que traz, né? Como que a direita está trazendo. Está aqui a Revista Oeste, que é um dos mais importantes veículos da doutrinação de direita, da imbecilização do brasileiro. E eu volto a dizer, quem está me acompanhando deve ter percebido que eu faço críticas ao Maduro, não sou aquele camarada que acha que porque eu sou progressista eu tenho que bater palmas pro Maduro, faço críticas, mas não dá para falar que o sistema eleitoral foi fraudado na Venezuela enquanto eles não tiverem provas. É impossível que o sistema eleitoral tenha sido fraudado? Não, é impossível. Mas só falar que teve fraude sem trazer os elementos que comprovam essa fraude é um papo de bolsonarista. Só falar que teve fraude, mas sem mostrar que a fraude aconteceu, é um papo de bolsonarista que acredita que a urna eletrônica brasileira é conectada à internet e o hacker pode invadir. Então é hora da gente usar nesse momento um pouquinho de bom senso. Muito obrigado aqui o Sandro que mandou um Pix. E, gente, manda Pix, por favor. Ajuda aí com o Pix. O Pix está aqui, 31997692494. E aqui eu queria, inclusive, dizer que o São Miguel, como que você fez para participar? Eu queria perguntar, né, nesse momento, deixa eu perguntar aqui para o São Miguel. São Miguel, ligaram a internet aí no céu, que você está conseguindo participar do céu da nossa live? Explica como é que é. E se você puder conversar com Santo Antônio, santo casamenteiro, para ele participar também das lives, eu vou pedir o Santo Antônio para participar aqui dessas lives durante a noite, porque tá rolando muito romance na live das 10 horas da noite. Participe das 10 horas da noite, gente, da live. 22, né, 22 horas, 22 passou a ser o número do amor, e um amor grande. Então, por favor, participem. E tá aí, né, disse o São Miguel que esse canal é um canal bandido. Eu fiquei assim, sem saber se eu agradeço por esse canal ser um canal bandido num sistema que é totalmente corrupto, ou se eu fico, de alguma forma, deselogiado por ouvir esse bandido. Mas de qualquer forma, quem puder ajudar com o Pix, fechando a conversa, tá aqui 31 997692494. Agora vamos para a Revista Oeste. Como a Revista Oeste está transmitindo a ideia de que está tudo errado na Venezuela e como a Revista Oeste vai tentar desqualificar os xandões venezuelanos. Está aqui. MPF, entre aspas. Quer dizer que a Venezuela não tem o Ministério Público Federal, né? Estão desqualificando, mas tudo bem. Da Venezuela anuncia investigação contra Maria Corina por fraude eleitoral. Chefe da instituição ligado ao chavismo, tem que destacar que é ligado ao chavismo, faltou ali, vírgula. Associou ainda a ex-deputada a um suposto ataque hacker aos sistemas do TSE do país. Aí tudo bem colocar TSE, que é para fazer reemissão à sigla que é conhecida no Brasil. Afinal de contas, o gado da Revista Oeste tem muita dificuldade de entender que lá fora a sigla pode ser outra. Mas de qualquer forma, neste momento, eles estão desqualificando as instituições venezuelanas, tentando dizer que tudo na Venezuela é ligado ao chavismo. E aí eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês, gente. Se tudo na Venezuela é ligado ao chavismo, como que o opositor vai ganhar? Se tudo na Venezuela é ligado ao chavismo, nós temos que concordar que, inclusive, a maioria do povo também é ligada ao chavismo. E aí, por causa disso, a tendência natural é que o Maduro vença. Mas, de qualquer forma, eu digo que, se for para contestar o processo eleitoral, que tragam fatos e não argumentos. Tá aí, chefe do MPF da Venezuela associa Corina a suposto ataque hacker ao CNE. É lógico, né? A acusação tem que ter provas, ela vai poder se defender. Entenda o que pode acontecer depois de, entre aspas, eleição de Maduro. Irregularidades e repressão podem levar o país de volta à instabilidade e piorar a economia. Sim, os Estados Unidos já estão criando uma retórica para explicar que há falta de compromisso do resto do mundo com a Venezuela e as dificuldades econômicas da Venezuela estão conectadas ao
Maduro e não ao embargo dos Estados Unidos. Infelizmente, a quantidade de pessoas politicamente educadas é muito pequena e isso é o assunto que pega. Também está aqui na Revista Oeste. Nicolás Maduro é proclamado presidente reeleito. O Conselho Nacional Eleitoral ratificou o resultado das urnas neste domingo, 28, em coletiva à imprensa. Ainda bem que eles escreveram aqui que ratificou o resultado das urnas. Então, provavelmente, quem fez isso aí foi o estagiário. Site de órgão eleitoral da Venezuela está fora do ar devido a, entre aspas, ataque. Depois da reeleição, o ditador... Olha que legal! Depois da reeleição... Peraí, vamos entender o seguinte. Como que a pessoa coloca na mesma frase, depois da reeleição, o ditador? Muito estranho, né? É totalmente incontroverso, é totalmente assim, dá pra ver o mau caratismo da imprensa que vai defender a ideia de ditador, a ideia de fraude... E dá para entender muito bem, porque o cara escreve depois da reeleição e ele não consegue entender que reeleição não cabe ditador. É uma coisa completamente oposta. Se ele é ditador, não tem processo eleitoral. Quando ele derrota a Revista Oeste no processo eleitoral, ele não é mais ditador. Então tá aí, houve uma invasão cibernética ao portal do Conselho Nacional Eleitoral. O incidente aumentou as suspeitas sobre legitimidade do pleito. Gente, não tem por que aumentar suspeitas sobre legitimidade do pleito. Lá dentro da Venezuela existem os votos auditáveis de papel. Então, como que vão levantar suspeitas? O ataque botou fogo no resultado das urnas? Não. Se não botou fogo nos papeizinhos, eles estão todos lá. Cabe à oposição, nesse momento, demonstrar que teve fraude. Mas aí que está um problema sério, infelizmente. No lugar da oposição demonstrar fraude no processo eleitoral da Venezuela, eles levantam a possibilidade de fraude, não mostram a fraude no processo eleitoral, mas falam que teve fraude. E da mesma forma que o resultado nas urnas trouxe a vitória do Nicolás Maduro, é possível que a oposição e os organismos internacionais que estão inspecionando o processo eleitoral na Venezuela demonstrem que teve fraude. E aí cabe uma reflexão muito, mas muito importante. Tudo que a direita pediu no Brasil, que foram os votos impressos, tem na Venezuela. Como é possível afirmar que o processo eleitoral foi fraudado se lá é possível fazer uma checagem do processo eleitoral? Primeiro, a checagem por amostragem, que sempre acontece. Vamos escolher algumas urnas aqui para a gente ver se teve diferença entre o que foi impresso com o que está declarado eletronicamente. É impossível, tá, gente? Por quê? Na Venezuela, eu digo para vocês que é impossível a possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas da Venezuela. Primeiro motivo. As urnas eletrônicas, elas são inspecionadas constantemente porque na Venezuela o resultado eleitoral implica no destino de trilhões de dólares em petróleo. Nós não estamos falando de uma luta pela democracia, nós estamos falando de uma luta por petróleo. Nunca que as urnas eletrônicas da Venezuela ficariam à mercê do Maduro, como dizem. O Maduro vai alterar as urnas eletrônicas. Não! É impossível, primeiramente, porque as urnas eletrônicas de qualquer democracia estão disponíveis para inspeção. Se elas não tivessem disponíveis para inspeção, isso já teria virado o maior assunto da história da humanidade. Lá em Marte estariam falando que na Venezuela as urnas não podem ser inspecionadas. Então, se as urnas podem ser inspecionadas, o programa, o software da urna e como esse software registra os votos, ele foi aprovado pela oposição. Se o software foi aprovado pela oposição, a oposição não pode falar que as urnas são fraudadas, porque a oposição participou da averiguação desses softwares. E aí nós temos a impressão dos votos. Cada eleitor venezuelano, quando ele vota, ele vê o nome lá de quem ele votou num papelzinho, esse papel cai na urna. E aí a pergunta que a gente tem que fazer nesse momento é: como que vão contestar o processo eleitoral na Venezuela, sendo que na Venezuela não é preciso necessariamente contestar o processo eleitoral com oba-oba, é só fazer a recontagem. Que façam a recontagem dos votos e mostrem com evidência que o Maduro fraudou o processo eleitoral. Né?
Vamos mostrar ali com evidências que o Maduro fraudou. Não é ficar falando, igual todos os veículos estão falando que teve ataque, por isso as eleições não são confiáveis. Por que que os veículos fazem isso? Porque quando os veículos descredibilizam a Venezuela, as pessoas ao redor do mundo passam a ver toda a miséria que os Estados Unidos estão impondo à Venezuela como merecida. Ah, mas é o Maduro, a culpa é do Maduro. Não, Maduro não vai perder nada se o mundo continuar aprovando o embargo desgraçado sobre a Venezuela. O Maduro nunca vai passar fome por causa do embargo contra a Venezuela. Quem passa dificuldades por causa do embargo é o povo. Então, neste momento, o mundo precisa respeitar a autodeterminação do povo venezuelano. Votou no Maduro, deixa o Maduro governar. Para nós brasileiros é melhor? Claro que é melhor. Maduro vai participar dos projetos relacionados a uma América Latina desenvolvida e não vai ser um Milei dentro da Venezuela. Deixa eu trazer para vocês aqui o que disse o Cidade Online, Jornal da Cidade, que também é um veículo de direita. Tá aqui, se estou procurando aqui a claquete. Vamos lá. A dura manifestação de Milei que fez o ditador Maduro tremer e surtar. Peraí, qual que é o conceito de ditador? Será que ditador é quem não governa entregando petróleo para os Estados Unidos? Ditador agora, de uma forma muito clara, que nós temos inspetores e nós temos o mundo vendo a eleição da Venezuela. O mundo inteiro está na Venezuela inspecionando as eleições. E aqui, ó, nós temos deixa eu agradecer as pessoas que estão participando aqui. E aí tem aqui, Venezuela Livre, você apoia o ditador. Olha, quem é o ditador? O ditador é o voto popular, Venezuela Livre. O que é Venezuela Livre para você? E agora eu digo aqui de uma forma muito clara e quero que essa reflexão nesse momento se aplique a todas as pessoas que estão contestando o resultado eleitoral na Venezuela. Tá aqui, você apoia o ditador? Pera aí, quem é o ditador? Porque se o Maduro for o ditador, a direita vai apresentar que ele fraudou o processo eleitoral. Se a direita não apresentar que ele fraudou o processo eleitoral, significa que a direita só está conversando fiado. E aí, Venezuela Livre, a pergunta que eu faço para você é, você acha que a Venezuela tem que votar e eleger o presidente, o povo tem que eleger o presidente, ou você acha que o presidente eleito na Venezuela tem que ser aquele escolhido pelos Estados Unidos? Essa é a reflexão que eu faço para você, porque para a Venezuela ser livre, para a Venezuela não estar nas mãos de um ditador, o vitorioso tem que ser não quem o povo quer, mas quem os Estados Unidos querem. Então, meu amigo, olha, eu vou te falar uma coisa, se você está falando livre e democracia, não interessa. O que interessa é a maioria dos votos. Essa é a Constituição venezuelana. Você não tem que dar pitaco na eleição da Venezuela. Você não tem que vir aqui falar que a Venezuela tem um ditador, porque o mundo inteiro está lá vendo que o cara foi votado. O mundo inteiro está dentro da Venezuela vendo que o Maduro venceu. Agora, se o mundo conseguir mostrar que teve fraude nas eleições, olha aqui, declararam que nessa região o Maduro venceu por tanto, mas é mentira, ele perdeu, olha os votos aqui. Aí tudo bem, a gente muda de ideia e eu vou mudar de ideia. Mas enquanto a direita não provar que o Maduro foi derrotado nas urnas, o Maduro foi vitorioso. Simples assim. E olha, todo mundo que me acompanha sabe que eu sou crítico. Eu sou crítico e digo que Maduro estava desesperado com medo de perder. Mesmo com medo de perder, ele ganhou. A maior prova que o Maduro não controla o processo eleitoral é que na semana passada ele estava lá, tremendo de medo de perder. Léo, a urna na Venezuela funciona exatamente como bolsonaristas exigiram aqui, é digital e impresso? O que se imprime na realidade? Exatamente, Ana. A parte mais, digamos que a parte mais devastadora para o bolsonarista que não entende nada é saber que o que o Bolsonaro queria para o Brasil é tudo que ele critica na Venezuela. E agora, nesse momento, eu vou abrir o meu direito de fazer algumas reflexões para as pessoas entenderem que, no fundo, o Bolsonaro, ele buscou muita coisa na Venezuela. O Bolsonaro buscou muita inspiração na Venezuela. Lá na Venezuela, a gente tem um modelo de governo cívico-militar. Quem implementou o governo cívico-militar aqui no Brasil foi Bolsonaro. Quem tentou utilizar de todos os meios para controlar o processo eleitoral, como eles dizem que o Maduro faz, foi o Bolsonaro. Então, tudo que a direita critica o Maduro, na prática, tudo que eles inventam a respeito do Maduro, na prática são eles que colocam em prática.
Tudo que o Bolsonaro fez de errado no Brasil são coisas que ele acaba acusando o Maduro e nunca conseguiu provar. Ninguém nunca conseguiu provar que uma eleição na Venezuela foi fraudada. Ninguém nunca conseguiu provar. Nunca teve aquela prova de falar, tá vendo aqui, ó, essa urna deu 100 pro opositor. Escreveram que ela deu 50. Nunca teve isso. Nunca, e na Venezuela existe exatamente essa forma de conferir o processo eleitoral. Na Venezuela tem o voto eletrônico mais o voto impresso. O que sai no impresso? A mesma coisa que saiu no digital, só que de forma fracionada. E a pessoa pode ver. Então eu vou numa urna eletrônica da Venezuela, eu voto Maduro. Vai sair um papelzinho escrito Maduro. Eu dou ok, e aquele papelzinho cai na urna. Não é simplesmente sair no final, igual o Brasil, o resultado fechado e a pessoa não consegue ver. É a impressão do voto que a pessoa deu. Então o que acontece? De uma forma muito simples. É impossível dizer que a eleição foi fraudada. É impossível. Porque não há possibilidade de falar que as eleições foram fraudadas se todas as pessoas que votaram no eletrônico, elas viram o voto sair impresso, cada um para cada pessoa, e o canhotinho do voto caiu ali na urna de papel. Agora é só conferir. Se for para falar que o voto foi fraudado, mostra. E não simplesmente vem com oba-oba. Esse é o detalhe. Não estou aqui, nesse momento, defendendo o Maduro. Não estou aqui, nesse momento, dizendo que o Maduro é o melhor presidente do mundo. Mas se é para mostrar que teve fraude no processo eleitoral, é preciso mostrar. Mostrar. Porque na Venezuela, né, ao contrário do que os bolsonaristas dizem, aqui no Brasil os votos são auditáveis. A urna é auditável. Na Venezuela, além da urna ser auditável via processo eletrônico, a urna também é auditável com os papéis que são impressos. E aí tem um ponto importantíssimo nesse momento para a gente dizer. A urna eletrônica, ela é auditável antes e depois. Antes e depois. O que significa que, olha, a urna eletrônica na Venezuela, ela é auditada pela oposição para ter certeza que ela não vai dar resultado diferente daquele resultado que as pessoas estão esperando, né? Que é, votou tanto nesse e tanto naquele. Então, a oposição, ela faz a auditoria das urnas eletrônicas. E olha, se tem uma coisa que a oposição da Venezuela tem, é dinheiro. Porque a oposição na Venezuela, ela está tentando tomar o petróleo para os Estados Unidos. Então não falta dinheiro para a oposição venezuelana. Se as urnas eletrônicas venezuelanas tiver qualquer problema no programa que possa levar a mais votos para o Maduro, qualquer programador consegue identificar. Não há possibilidade de um aparelho eletrônico digital, por isso ele é programável, não há possibilidade dele enganar alguma pessoa. Não tem ali um programa escondido, não. A coisa é muito simples. Urna eletrônica tem a forma de ser eletronicamente auditável. Quando? Antes das eleições e até depois das eleições. Se hoje surgiu um boato do tipo, as urnas estavam favorecendo o Maduro, já não tem como falar isso, porque todo mundo que vota vê o papel saindo com o nome de quem votou. Mas se quiserem insistir nesse argumento, é muito simples. É só pegar a urna hoje, depois do processo eleitoral, e ver qual programa está dentro da urna. Olha, deixa eu ver se esse programa realmente era um programa para beneficiar o Maduro. E aí vão quebrando as caras. Por que eles não fazem isso? Porque eles sabem que eles estão, neste momento, com a força do argumento. A direita, a oposição a Maduro não tem a força da verdade. Como eles não têm a força da verdade, eles vão insistir desesperadamente na força da argumentação. Não dá para provar nada contra o processo eleitoral venezuelano. Já que eu não vou conseguir provar, eu não vou nem tentar fazer uma inspeção. Vocês vão reparar uma coisa. Sabe quem vai fazer recontagem de votos na Venezuela? Não é a oposição. Quem vai fazer recontagem de votos na Venezuela desesperadamente para tentar provar que o pleito foi limpo são os inspetores internacionais do lado do Maduro. Os inspetores internacionais que estão do lado da oposição não vão checar o processo eleitoral venezuelano porque senão serão obrigados a dizer que foi tudo bem. Então eles vão trabalhar com mitos, eles vão trabalhar com crenças. Os inspetores internacionais do lado dos Estados Unidos não vão checar o processo eleitoral porque eles sabem que não vão encontrar provas. Aquilo que não foi checado é possível especular. Então todos os inspetores que estão lá para
confirmar a teoria dos Estados Unidos que o processo foi fraudado, eles vão ficar só com argumentos. Os inspetores internacionais que vão checar o processo, vão recontar, vão demonstrar que está tudo certo, são os do vitorioso, são os do Maduro. Muito obrigado, Cassiano Sam. Ele traz aqui: ditador é o árabe, ditadores são os árabes, ditadores é o árabe, lá se mata irmão pro poder, se calam vendo tudo. Agora Maduro é ditador, gusano venezuelano é mais um que trampou Bolsonaro. Muito obrigado, Cassiano Sam. E sim, olha, gente, o ser humano tem a tendência de procurar argumentos que confirmem aquilo que ele acredita. Aqui dentro do Brasil, a gente não vota na Venezuela, mas a eleição venezuelana dentro do Brasil se tornou uma coisa muito importante para quem é da política aqui no Brasil. Deixa eu pedir para vocês que se tornem membros do canal, por favor. A Lana tá me cobrando aqui. Deixa eu pedir o Pix também, 31-99769-2494. Eu vou falando e esqueço de pedir. E tá aqui, tá, ó. Casa Branca diz que tem sérias preocupações sobre a eleição na Venezuela. A preocupação da Casa Branca é canalhas. A preocupação dos canalhas, ela é muito simples, é o petróleo venezuelano. Se o Maduro decidir entregar o petróleo venezuelano para os Estados Unidos, ele deixa de ser ditador na boca dos imbecis. A preocupação dos países canalhas que estão tentando tomar o petróleo venezuelano nesse momento é endossar para o resto do mundo. Porque olha só, gente, o que acontece? O Maduro, ele quer vender o petróleo pelo preço que ele acha que vale. Os Estados Unidos querem comprar o petróleo venezuelano pelo preço que eles pagam no petróleo, por exemplo, no Oriente Médio. Só que o petróleo venezuelano ele é muito mais eficiente na produção do que o petróleo do Oriente Médio. Então, se o petróleo, vamos pensar, se o petróleo venezuelano ele tem o dobro da produtividade e ele pertence à Venezuela, o Maduro pode falar, eu só vou vender pelo dobro do preço do mercado mundial. E aí imperaria a lei da oferta e da procura. Os Estados Unidos poderiam dizer, então eu não compro. E aí o Maduro não venderia para os Estados Unidos. Os Estados Unidos contemplariam seu interesse real aí de liberdade de comércio. Mas a briga dos Estados Unidos com o Maduro é que os Estados Unidos querem comprar o petróleo venezuelano, que é de muito maior qualidade, nas mãos do Maduro pelo mesmo preço que eles compram o petróleo, por exemplo, da Arábia Saudita, que é um petróleo ralo, com menor eficiência. Então, vamos pensar só na gasolina, depois a gente fala de outras coisas. Vamos imaginar que o petróleo venezuelano, por litro, ele produz o dobro da gasolina que o petróleo da Arábia Saudita. Vamos resumir só a gasolina. É justo pagar o mesmo preço? Não. Então, a visão do Maduro é, o petróleo é do povo aqui da Venezuela e nós não vamos vender o petróleo pelo preço padrão, nós vamos vender o petróleo um pouco mais caro. Quem puder ajudar o canal aí, gente, olha, compartilhem, deixem aquele importantíssimo boa tarde e deixem o like. E agora os Estados Unidos vão insistir nas declarações que o processo eleitoral na Venezuela foi fraudado. E é muito conveniente, tá? Porque quando eles insistem na afirmação de que o processo da Venezuela foi fraudado, eles vão manter esse argumento para manterem o embargo sobre a Venezuela, porque enquanto o povo venezuelano estiver passando fome, eles vão conseguindo manejar a situação para tomar o petróleo venezuelano. É nessas horas que eu critico muito os países que não seriam necessariamente escravos da Venezuela, como por exemplo, Putin já declarou, dá Deus parabéns para o Maduro e assim por diante. Esses países deveriam fazer negócios com a Venezuela fora dos Estados Unidos para acabar com essa possibilidade dos Estados Unidos colocarem a Venezuela em situação de fome por causa do embargo. E um ponto muito claro, deixem o boa tarde aí, gente, para a gente aumentar aqui o movimento, um ponto muito claro que eu trago para vocês é que, neste momento, não é hora de canais brasileiros, por exemplo, que trabalham para o Império, trazerem a dúvida se o processo eleitoral na Venezuela foi certo ou não. Isso é uma hipocrisia para manter o pensamento de que foi tudo fraudado, né? Neste momento, seria importante que a oposição demonstrasse provas que teve realmente fraude no processo eleitoral. Tá aqui. Globo, Conselho Nacional Eleitoral proclama Maduro vencedor na eleição. Órgão eleitoral afirma. Gente, se o órgão eleitoral ele tem a palavra final, seria como dizer que juiz afirma que... Não, o juiz profere o veredito, desculpa, o juiz profere a sentença, né? Não é... Veredito é de júri. Afirma que o presidente venezuelano teve 51%.
Quer dizer que a Globo está desendossando a capacidade do órgão, que é o Conselho Nacional Eleitoral Venezuelano, de dizer o resultado eleitoral. Ele afirma. É mentira, ele só está afirmando. Chefe do Ministério Público da Venezuela defende eleição que deu vitória, mas defende eleição que deu vitória a Maduro. Se é um processo eleitoral, como que a gente pode, nesse momento, olhar para a eleição e dizer que defende a eleição? Peraí, nós vamos defender uma eleição? Se for a eleição dos Estados Unidos, a gente vai defender? Não. Ninguém vai defender a eleição. Processo eleitoral é um processo soberano. Mas na Venezuela, quem está em favor da democracia venezuelana está defendendo. E aqui tem uma reflexão interessante, né, do Dom Sebastião. A esquerdista Tabata Amaral afirmou que houve fraude. Olha, se tem uma coisa, talvez a Tabata Amaral tenham duas coisas de esquerda. Braço e perna, porque o resto, meu amigo, não tem nada de esquerda ali. A Tabata Amaral, ela é a maior demonstração de cavalo de Troia dentro da esquerda. A Tabata Amaral, ela tira votos de pessoas da esquerda que poderiam votar em uma pessoa verdadeiramente da esquerda, e em todos os debates relacionados à questão mais importante da esquerda, que é a questão econômica relacionada aos mais pobres, ela sempre está contra a esquerda. Então, ela é aquilo que a gente já viu em alguns filmes que as pessoas chamam de bonitinha, mas ordinária. Tabata Amaral não é de esquerda, pelo menos aqui nesse canal. Eu sei que muitas pessoas gostam da Tabata Amaral porque ela tem o dom de fazer de conta que é de esquerda, né? Fala mal do Bolsonaro, fala leve, mas os votos da Tabata Amaral são sempre contra o progressismo. Então a Tabata Amaral não é de esquerda. Quem acredita que ela é de esquerda realmente está votando na pessoa errada e está tirando a oportunidade da pessoa certa estar lá. Léo, pelo menos você tem bom senso. Eu odeio ouvir gente de esquerda chamando Maduro de ditador. Queria ver se eles tivessem que enfrentar a perseguição dos Estados Unidos. Olha, Maristane Figueiredo, o que acontece é o seguinte: o Maduro pode ser o pior governante do mundo. Isso é uma coisa muito simples, gente. Olha, não é compatível com a palavra ditador. Ele é o pior governante do mundo. Vamos pensar, o Maduro seja o pior governante do mundo, mas ele foi eleito pelo povo venezuelano, ele não é ditador. Aqui no Brasil, nós tivemos aquele que sim, foi um dos piores políticos do mundo, Jair Bolsonaro. Dá para chamar ele de ditador se ele foi eleito? Tentou virar ditador, cancelando o processo eleitoral, tentou, mas não virou. O ditador Jair Bolsonaro, não dá, ele não foi ditador. O Bolsonaro venceu por causa de uma fraude eleitoral, tiraram o Lula do processo eleitoral, o Bolsonaro venceu por isso, o Lula vencia o Bolsonaro em todas as pesquisas, e depois dessa fraude, várias fraudes, né, vários fake news criados, toda uma interferência do Poder Judiciário dentro do processo eleitoral, depois dessas fraudes o Bolsonaro se tornou presidente, mas ele governou respeitando o Congresso Nacional, e governou respeitando o Poder Judiciário. Não porque ele queria, mas porque ele não tinha força para bater de frente. Mas já que ele não tinha forças para bater de frente, ele não é ditador. Aquele camarada que gostaria de roubar um banco, mas não rouba porque ele não tem força suficiente, ele não tem as armas, não tem a gangue suficiente para isso, ele ainda não é ladrão, ele só pensa em ser ladrão. Agora, o Maduro ser ditador num país que teve um processo eleitoral que a direita não consegue mostrar o erro do processo eleitoral. Explica aí. Peraí, a direita que está contestando as eleições na Venezuela não está conseguindo mostrar onde as eleições foram fraudadas. Muito obrigado, Nelson Filho. BRICS deveriam incorporar logo os países progressistas para terminar embargos e golpes na América Latina. Isso é um processo muito difícil, Nelson Filho, que olha, nenhuma Rússia tem coragem de brigar contra o embargo. O Vinícius já trouxe alguns pontos aqui que são militares, mas eu vejo que são pontos puramente econômicos. A Rússia não quer mexer com apoiar a Venezuela, porque senão ela vai brigar com alguns, né, ela vai ser os comerciantes dos Estados Unidos vão ser proibidos de negociar com a Rússia. Tem alguns que negociam ainda, mesmo com os embargos à Rússia. A China conhece como os Estados Unidos funcionam e aí há um risco de que determinados negócios dos Estados Unidos com a China sejam interrompidos. Então o sacrifício do povo venezuelano é uma covardia dos Estados Unidos, uma covardia ativa. Os Estados Unidos agem para sacrificar o povo venezuelano. E uma covardia passiva do resto do mundo. O resto do mundo aceita e cumpre as ordens dos Estados Unidos. Mas mesmo que a gente tenha que concordar que
seria uma coisa muito simples na teoria, né? Olha, os países deveriam acabar com esse embargo. Na prática, só tem uma saída real para esse embargo. Duas. Uma das saídas seria o Maduro aceitar e fazer negócio com os Estados Unidos, como os Estados Unidos querem. Eu tenho a impressão que a negociata que teve entre o Lula e o Maduro aqui no Brasil foi para chegar no meio termo. Então eu imagino que agora possam chegar nesse meio termo. Mas a outra saída seria a união dos países aqui na América do Sul, porque a partir do momento que a gente passasse a ter uma união dos países da América do Sul, todos os negócios seriam em bloco. Fica mais difícil para os Estados Unidos embargarem todo um bloco econômico, como, por exemplo, América Latina, uma união dos países da América Latina, dos países do Sul, Unasul. Como a gente poderia admitir os Estados Unidos embargando todo esse bloco? Então, a saída da Venezuela é o Brasil correr aí para tentar criar uma união dos países da América do Sul. Mas o que acontece? Na hora que tudo parece perfeito, vem uma porcaria como o Milei e vence as eleições na Argentina, né? Com aquela porcaria do Milei na Argentina, a gente criaria um bloco sem a participação da Argentina. E aqui tá Zilma Lidelmo. Eu jamais votarei na Tabata. Pra nada eu confio nela, né? A Tabata Estopa está com medo do DCM. Fábio Elisiel. Não tô com medo do DCM. O DCM não faz nada de maligno assim. O DCM tem a opinião dele, é um canal progressista e é um canal irmão. Como assim eu tô com medo do DCM? Eu ver o resultado da Venezuela e achar que, olha, peraí, né, o Maduro foi eleito na Venezuela. Agora é o contrário. Eu acredito no processo eleitoral até que a oposição prove o contrário. Agora eu vou, nesse momento, contestar o processo eleitoral na Venezuela, falar que Maduro é ditador por causa de argumentos furados da direita? Não. A direita precisa mostrar, nesse momento a oposição ao Maduro precisa mostrar, fazer um relatório mostrando que, olha, apesar da direita ter vencido nas urnas, o Maduro se autoproclamou presidente. Mostra fraude, gente. Mostra fraude. Não é ficar falando que, olha... e aí Clemídios Nunes, Léo, vai pra Venezuela. Não é assim que funciona, Clemídios. Olha, você, como cidadã brasileira, que moral que você tem para contestar a vontade do povo venezuelano? Quando eu digo que eu não tenho poder para contestar a vontade do povo venezuelano, você vira para mim e fala, vai para Venezuela. A mesma conversinha do vai para Cuba. Gente, um pouquinho de maturidade nesse momento. Né? Aí, Luciano Gomes, o cara tá há 20 anos no poder e não querem que chame o picareta de ditador. Luciano Gomes, se a sua esposa ficar com você 20 anos e não quiser trocar, qual que é o problema dela? Básico, simples assim. Não é escolha dela. Se o povo venezuelano tem a escolha de ficar com Maduro na presidência, qual que é o problema do povo escolher o que ele quer? Eu não vou ligar se minha filha quiser ser minha filha por 30 anos. Eu não vou ligar se a Alana quiser ficar comigo por 20. É decisão dela se ela quiser trocar? Não. Então você está agora contestando o direito do povo escolher o próprio presidente. Se lá na Constituição deles não tem limite, problema deles. Qual que é a autoridade que você tem para dar pitaco na eleição na Venezuela porque o povo quer votar dessa forma? Volto a dizer. Não estou dizendo que não tem fraude. Eu digo que é ônus da direita provar que tem fraude. Não é olhar para ver, ditador. Não é ditadura, não é isso. Ditadura é quando o camarada governa sozinho, sem o judiciário, sem legislativo. Isso é ditadura. Muitas ditaduras são apoiadas pelos Estados Unidos, desde que o petróleo esteja à disposição dos Estados Unidos. Agora, nesse momento, virar e falar que é ditadura porque você não gosta do cara que ganhou, né? Vamos levar isso pro futebol, né? Teve a época que o Schumacher só que vencia na Fórmula 1. Você pode ficar com raiva. Pode ficar com raiva de não ter outro vitorioso, falar, devia alternar a vitória, mas contestar a vitória do Schumacher é uma coisa estranha, né? Eu sou contra a Fórmula 1 porque é só o Schumacher que vencia naquela época. Não é assim que funciona. Você está com raiva do processo eleitoral venezuelano, integre os grupos que estão lá para contestar o processo eleitoral venezuelano e prova que teve fraude. Não é vir agora só com argumento, só com papinho e falar que o processo foi fraudado. Não é desse jeito. E quem tá mandando eu ir para Venezuela, eu gostaria de sugerir o que o Lobo do Amor disse. Vá para a fila de ossos da Argentina. Mas antes de ir para a fila de ossos da Argentina, compareça aqui às 10 horas da noite, porque vai ter outra live, análise do Estopa.
convidem amigos e avisem pro pessoal que a live voltou. Muito obrigado, G. Renaldo, que mandou um Pix. Quem puder mandar o Pix aqui, 31997692494, gente. E até mais tarde. Valeu!